Antes de começar, teve o contest, né, da semana passada, aí eu vi que teve algumas pessoas que tentaram fazer acho que na quarta, quando fechou, depois da meio-dia, e não conseguiram. Aí a gente vai ter uma troca aqui essa semana, a gente vai estar fazendo um teste, a gente vai usar outro sistema de contest, não é muito difícil, é só, tipo, criar uma conta. Opa, boa noite, Lanis. É só criar uma conta e já dá para participar do contest. Aí esse daqui, que a gente vai testar essa semana, eu já consigo deixar mais tempo o contest. Então vai estar tudo tranquilo. Outra coisa que é importante é as últimas duas aulas, elas, como a gente tinha falado, ia ser mais um conteúdo introdutório, porque tinha algumas pessoas que, quando responderam o questionário, quando a gente começou a organizar as aulas, que falaram que não sabia nada de programação e que queria aprender. Então a gente selecionou o C++, que é a linguagem mais usada, e a gente começou a dar a introdução mesmo da linguagem mesmo, de como que usa, loop, estrutura, essas coisas. Agora, a partir dessa aula e para as próximas, já vai ser mais focado em algoritmo e estrutura de dados avançadas. Aí eu já peço perdão para quem não está familiarizado com isso, porque, infelizmente, como o nosso maior foco agora mesmo é tentar passar o máximo de conteúdo possível para quem quiser participar da maratona, e a maratona é em outubro, então vai ter meio que uma sobrecarga, vai ter alguns assuntos extras em cada matéria, em cada aula, porque vai ser o único jeito de passar o principal até lá. Aí, hoje a gente já vai começar com o algoritmo. Eu vou clicar aqui para apresentar, né? Vamos lá. Tá tudo certo aí? Vocês conseguem ver? Tá? Ok. Então vamos lá. Bem-vindos aí. Aula 2 dessa vez, para a maratona da UFSCar. Os tópicos de hoje vão ser complexidade, recursão, busca binária e algoritmos gulosos. E, obviamente, a gente vai ter o nosso contest no final. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouco de complexidade, que ainda não foi explicado até então nas aulas da maratona. Complexidade é algo muito importante, tanto para programação, quanto mais para programação competitiva. A complexidade de um algoritmo é o ato da gente calcular ou medir o algoritmo. E essa medida ela pode ser em tempo, então a gente calcula quanto tempo o nosso algoritmo toma para responder ou para terminar a sua execução, e ela pode ser em memória, a gente calcula quanto de memória o nosso algoritmo gasta. Vamos começar pelo tempo, então. O foco da complexidade em tempo é calcular o tempo total tomado pelo algoritmo, ou seja, quanto tempo ele vai levar a partir do momento que você dá a entrada até ele finalizar. E pode parecer um pouco complexo, mas não é tão difícil. Para a gente fazer isso, existe um método que é utilizado em geral, chamado análise assintótica. A análise assintótica, ela não é um método mais, como que eu posso dizer, exato de calcular o tempo aferido quando comparado dois algoritmos. Porque nela existem algumas peculiaridades onde a gente descarta alguns valores para chegar numa aproximação melhor, para calcular um limite do nosso algoritmo. E nisso, dois algoritmos que sejam muito próximos, mas na verdade um seja mais lerdo do que o outro, acabam por ser o mesmo na análise assintótica. Então, ela não é perfeita, assim como tudo na programação. Vamos lá. O foco da complexidade em tempo é calcular o tempo final. Quando a gente quer calcular o tempo final de um algoritmo, o que a gente está fazendo, na verdade, é considerando todas as iterações que o nosso algoritmo toma. Então, o que vai acontecer? Só um segundo.
Não estou com o link aqui aberto. Vou mostrar para vocês um algoritmo para a gente ter mais visualmente o que acontece no cálculo da complexidade de algoritmo. A gente sempre tem que analisar para calcular o tempo total o algoritmo inteiro. Então, a gente tem o código, a gente vai começar a ler linha por linha do código e ver quantas iterações são tomadas. O que são iterações? Iterações são qualquer ações, loops, funções que são utilizados no nosso código. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou criando uma variável e lendo uma variável. Isso daqui são iterações, só que são iterações que a gente acaba por dizer que são desprezíveis. Essas duas iterações de criar uma variável e ler uma variável, elas tomam um tempo de 1 unidade de tempo. Então, elas não são tão relevantes quando a gente está tentando calcular o tempo total ou o tempo ou a complexidade do nosso algoritmo. É por isso que a gente despreza. Geralmente, quando a gente está calculando o tempo total, o que a gente mais vai olhar no algoritmo são loops. Então, por exemplo, aqui a gente tem um loop para leitura de dados. Então, loops a gente considera, porque aqui no loop a gente tem uma repetição, nesse loop aqui a gente tem N vezes, a gente tem uma repetição enária de algo. É isso que a gente chama de iteração. Está fazendo N iterações dentro de um loop. Então, isso já é algo relevante. E aqui a gente tem um outro loop. Eu não tenho certeza se nas outras aulas a gente já disse algo sobre o alto. Isso daqui a gente chama de loop autoiterável. O que ele faz? Ele serve para você iterar dentro de um vetor ou de alguma estrutura de dados. Nesse caso aqui, eu estou usando um vector, né, números, e eu estou dando alto e 2 pontos números. O que isso significa? Eu vou pegar todos os valores 1 a 1 dentro do meu vector números e vou armazenar 1 a 1 nessa variável i. Então, o i vai estar valendo na primeira iteração a posição 0 do meu vector números, depois a posição 1 e assim por diante. A diferença desse alto para o nosso for conhecido, normalmente, criando uma variável e acessando ela, é que esse alto, ele vale como se fosse o endereço do meu vector. Então, eu não consigo fazer alguma mudança de posição ou algo do tipo por ele. Porque se eu tentar mexer em algo que não seja só utilizando o valor, se eu tentar alterar valor ou algo do tipo com esse autoiterável, ele vai acabar perdendo algum valor dentro do meu vector. E também vai acabar mexendo com o meu for autoiterável também. Porque eu vou estar mudando o endereço, então se eu mudar o endereço, o meu for não sabe mais em que posição ele está, ele não sabe para qual é a próxima posição que ele vai, e aí ele acaba se perdendo. Então, voltando aqui nesse código, a gente tem primeiro o for de leitura, que ocorre N vezes. A gente tem uma criação, como eu disse, criações unárias a gente ignora, porque vai somar 1, então não vai ser tão relevante. E logo em seguida a gente tem um for autoiterável, ou seja, se ele é autoiterável, isso significa que o tamanho dele é o tamanho do vetor que ele está iterando. Esse código aqui é para encontrar o maior número dentro do vetor. Então ele está fazendo aqui maior igual essa função max, que é o máximo, entre maior e i, que é uma posição do meu vetor. O que acontece aqui? Normalmente, quando a gente tem uma função dentro do for, ela vai ser considerada para calcular o tempo total. Então, a gente teria aqui nesse for, a gente teria esse loop enário também, o tamanho de números é n. A gente teria esse loop n vezes a complexidade dessa função aqui. Só que essa função também, ela só faz uma operação, uma única operação.
e retorna um número. Então, ela é, como eu disse, desprezível. Ela seria uma unidade de tempo. E n vezes 1 é n, normalmente. Então, aqui, esse código, até o final, a gente teria n iterações para ler e n iterações para resolver o código. Logo, a nossa complexidade, ou o tempo total tomado para finalizar o algoritmo, seria n mais n, ou 2n. O que acontece na nossa análise assintótica? A gente está querendo calcular o tempo final. O tempo final é como a gente denomina o tempo total utilizado no nosso código. Só que a análise assintótica acaba por desconsiderar alguns valores, entre eles qualquer nível de constante. Então, a gente tem 2 vezes n. Esse 2 vezes n vai acabar sendo desconsiderado a constante 2, que está multiplicando, e a gente vai ter, então, só n, sendo a nossa complexidade final desse algoritmo. N é, na verdade, o tamanho da nossa entrada, a quantidade de entradas que vão ter no nosso código. É isso que a análise assintótica, ela implica. Ela implica que a gente vai calcular o tempo final, a gente vai calcular a complexidade do nosso algoritmo em função das entradas. Porque esse é o número de entradas é o número que vai variar o tempo do nosso algoritmo. A partir disso, a partir da gente saber calcular o tempo final, a gente pode definir casos. É muito importante, quando você estiver calculando o tempo final, a primeira coisa que você for fazer é descobrir o que é a sua entrada, o que é o seu n. Porque é ele que vai definir a complexidade do seu algoritmo. Então, a gente tem que prestar atenção no que é o n. O n vai ser o maior valor que vai entrar e vai ser utilizado. Então, geralmente, o n, em casos que a gente tem entradas com vetores, é o tamanho do vetor. O n de divisões consecutivas de um número vai ser o tamanho do número. E assim por diante. Definido o tempo final, a gente possui 3 casos. O pior caso, o caso médio e o melhor caso. O que são eles? Vamos lá. Vamos supor aquele algoritmo que a gente tem um vetor com n posições. Um vetor com n posições. Então, a gente vai ter o nosso vetor, vamos dizer que o nosso vetor aqui vai ser números ordenados, 1, 2, 3, 4, 5. O tempo total a gente já aprendeu a calcular, a gente analisa todo o algoritmo. Agora a gente vai ver o pior caso, o melhor caso e o caso médio. Vamos começar pelo melhor caso. A gente chama de melhor caso o algoritmo que encontra a solução sempre na primeira iteração. Mas isso não é algo fixo, não é algo que sempre vamos ter um algoritmo de melhor caso. Melhor caso é um caso de teste para o seu algoritmo. Então, por exemplo, aquele meu algoritmo para encontrar o maior número, ele iria iterar aqui até achar o maior número. Aquele meu algoritmo, ele ia pegar e fazer o for, e olhar o número 1, ia salvar ele como maior igual a 1. Depois ele ia olhar o número 2, aí ele ia atualizar, maior ou igual a 2, 3, 5, até chegar no 5 e falar que o maior ou igual a 5. Imagine que naquele código eu trocasse a linha do for, lá ele tem o for da entrada e o for iterável, né? Auto in v. E ele fala que o maior é igual ao máximo entre i e maior. Imagine que aqui nesse for eu colocasse uma condição. Isso seria um caso muito específico. Vamos supor que o usuário falou que as entradas do meu vetor, elas não conseguem ser
maiores do que 5. E aí aqui no meu for eu trato isso, eu falo que se o número for igual a 5, que é o maior número possível, então eu dou break, eu salvo o maior e dou break. E aqui o meu for ele está tratando um caso. O que pode acontecer? A hora que o usuário for dar minha entrada, ele me dá um vetor do tipo 5, 4, 3, 2, 1. Nesse novo código que eu tenho aqui, esse vetor, quando ele for iterar, na primeira iteração ele vai achar o número 5, e ele vai salvar maior ou igual a 5, e ele já vai parar de ir no loop. E ele vai printar para mim que o maior é o número que está salvo lá em maior. Isso é o exemplo que a gente tem de melhor caso. Na primeira iteração do meu algoritmo, aqui, ó, a primeira iteração, quando eu falo, é a iteração da busca pela resposta, não a iteração da leitura. Na primeira iteração do meu algoritmo, ó, quando eu estou buscando pela minha resposta, eu já encontrei a resposta do meu problema. Então, esse daqui vai ser o meu melhor caso. A notação para complexidades é Big O e aqui dentro a complexidade do seu algoritmo. Esse daqui, ele só toma uma unidade de tempo. Então, e o melhor caso, né? Ele então vai ser O de 1, porque ele encontra a resposta em uma iteração. Esse é o melhor caso, e isso daqui, ele é válido como uma fórmula geral. Uma fórmula geral para o melhor caso de algoritmos é sempre O de C mais O de 1. Lembrando que O é a notação de complexidade, chama-se Big O. Lê-se Big O de C e Big O de 1. Então, a complexidade final de qualquer algoritmo, do melhor caso de qualquer algoritmo, é O de C mais O de 1, sendo C qualquer tipo de constante. O que seria uma constante? Imagina que antes de eu tentar iterar pelo meu vetor, eu tivesse um algoritmo para ordenar o meu vetor. Então, isso seria uma constante. Ele sempre tem que fazer a ordenação antes de procurar. Isso seria a constante que ia interferir no melhor caso. Então, o melhor caso fugiria de O de 1 e incrementaria essa constante, porque ela sempre é executada antes de buscar. Até aí, tudo bem? Ficou alguma dúvida sobre o melhor caso? Ali não seria maior ou igual a antes do break? Eu digo, sim, seria. Aqui foi só um exemplo mesmo, foi bem mal feito, mas seria o maior igual a i, porque senão ele não salvaria a posição que ele está. Ok. Então, acredito que ficou claro o nosso melhor caso. E depois dele, a gente tem o caso médio. O caso médio, ele já é um pouquinho mais complicado de resolver. O caso médio, para a gente resolver o caso médio, a gente precisa, primeiro, de uma lista, seria uma lista, que contém todas as entradas possíveis para o meu algoritmo. Então, que sejam números inteiros, números inteiros, conjuntos dos inteiros, conjuntos dos naturais, conjuntos dos reais, qualquer tipo que seja, que contenha todas as entradas. Ou pode ser um conjunto, sei lá, se a entrada do meu algoritmo vai ser sempre 0 ou 1. Essa vai ser o conjunto das minhas entradas. Primeiro a gente define isso, o conjunto de todas as entradas possíveis para o meu algoritmo. Depois que eu calculei isso, lembra que o nome é caso médio. Então, o que a gente vai fazer? Para definir o caso médio, a gente vai fazer o Big O, ou a complexidade, de todas as entradas possíveis,
somadas. Então, seria um somatório de I contido em lista somatório para todo I contido em lista de big O de I sobre, aqui eu vou colocar total ou tamanho lista, porque a gente está fazendo uma média. Então, que nem a gente aprendeu na escola, se a gente recebe 3 notas, 10, 7 e 8, a média simples dessas 3 notas vai ser 10 mais 7 mais 8, a soma de todas as notas, sobre a quantidade de notas, aqui é 3. E matematicamente, acho que é visível para todo mundo, 10 mais 7 mais 8 sobre 3 é a mesma coisa que fizesse 10, 8 sobre 3 mais 7 sobre 3 mais 10 sobre 3. Por isso que isso daqui, essa somatória aqui, equivale à mesma coisa que fazer a média. Essa vai ser a complexidade do nosso caso médio. Vai ser sempre isso. A gente vai somar todas as entradas possíveis e as suas complexidades, suas respectivas complexidades, e dividir pelo tamanho de entradas disponíveis. Esse vai ser o nosso caso médio. O nosso caso médio lá naquela lista de maior, ele visualmente, ele seria o nosso caso médio, então seria isso daqui. O maior valor que eu estou procurando, ele está, na verdade, no meio do meu vetor. Esse foi o caso médio. Alguma dúvida sobre isso? Acredito que não. Não tão complexo. E o pior caso é o que, na verdade, a gente utiliza, que foi o que eu disse como tempo total. O pior caso é calcular. A gente tem que calcular o tempo final, ou o tempo total, complexidade, qualquer nome que você quiser dar, do nosso algoritmo. Então, a gente tem que saber quantas iterações vão utilizar no meu algoritmo inteiro. E esse vai ser o nosso pior caso. Vai ser o big O da função que resultou. Porque o nosso pior caso é quando ele tem que percorrer o algoritmo inteiro para achar a solução. E geralmente é ele que a gente utiliza na análise assintótica, porque a gente considera sempre o pior caso. A gente não pode considerar criou um algoritmo que a resposta vai estar sempre na primeira posição, ou que a resposta vai estar sempre na posição do meio. A gente tem que considerar que o nosso algoritmo ele vai percorrer até o final, porque é assim que a gente vai saber quanto tempo efetivamente o nosso algoritmo gasta. Então vamos lá. O Big O, eu falei dele como notação. Só que ele existe, para ele funcionar, ele existe em definição e possui algumas regras. Então vamos lá. A gente fala que uma função f de n, ela é Big O de outra função g de n, se existe um valor dentro das entradas, existe algum valor dentro das entradas, do conjunto das entradas, ou seja, a gente vai chamar ele de n0, que seja maior que 0, ou seja, ele não pode ser nulo, e um valor c, que seja maior que 0, ambos eles são números inteiros, ou seja, números inteiros maiores que zeros. Seria a mesma coisa do que os números naturais diferenciais. A gente tem que ter, primeiro, uma das entradas e uma constante que seja tal que a minha função f de n, vai ser menor ou igual do que a minha função g de n, que está bem ou multiplicado por uma constante. O que isso daqui está querendo dizer? Isso daqui está querendo dizer o quê? Eu vou ter o Big O, eu vou ter uma função como Big O, se e somente se
em algum ponto do meu conjunto de entradas, em ordem crescente, obviamente, em algum ponto dele, a partir daquele ponto, sempre a minha função ela vai ser menor ou igual do que a que está escrita no Big O. Então, e multiplicada por alguma constante. Porque a constante acaba por se tornar um número desprezível. Essa constante aqui, ela nunca vai chegar perto o suficiente de n, porque n está sempre indo para o infinito, normalmente. O conjunto de entradas de um algoritmo, geralmente, é o conjunto dos inteiros, ou o conjunto dos naturais. E esses números a gente sabe que vai até o infinito. Então, essa constante c, ela sempre vai ser desprezível. Se eu multiplicar c por uma função, ela não vai conseguir chegar perto do meu n, porque meu n é muito grande. Então, aqui a gente vai ter sempre a minha função sendo menor ou igual do que a constante, vezes a função que eu estou denominando Big O dela. Opa! Vamos lá. Existem algumas regras para a gente calcular o Big O. E essas regras acabam por facilitar a nossa vida para calcular o Big O. Então, o que acontece? As regras são: primeiro a gente tem que descobrir qual é a entrada, que nem eu disse. É muito importante para calcular a complexidade a gente saber qual que é a entrada. A gente tem que saber qual que é o valor que vai ser iterado na minha solução. Quantas casas, quantos elementos do vetores eu vou considerar na minha solução. Essa é a minha entrada sempre. A dica é: você sempre considera um número maior do que 1, porque nas entradas de código, geralmente eles têm um N, que é quantas vezes vai ser repetido o código, e depois a entrada de um vetor ou algo do tipo. Geralmente é esse vetor que você vai ter como um N. É importante ressaltar também, para quem já fez algum código desse tipo, são códigos que pedem N repetições do seu algoritmo para resolver N casos de teste. Essas N repetições elas são importantes para calcular a complexidade, porque a sua entrada ela não vai ser mais só o tamanho do vetor. Porque você tem aquele tamanho do vetor máximo, só que ele pode se repetir N vezes. Então, a sua entrada vai ser as N vezes o tamanho do vetor. A segunda regra, expressar o máximo número de operações que o algoritmo realiza em função de N. Isso daqui pode parecer um pouco confuso, mas Gabriel, eu tenho não uma pergunta, perdão. Desculpa interromper. Sim. Não, Mas tranquilo. Eu entendi isso que você falou quando ele faz N casos de teste, mas então, por exemplo, entre um teste e outro, ele não finaliza meu algoritmo, por exemplo. Sim, se lá na entrada do algoritmo ele está falando assim, vão ser pedidos N casos de teste, e aí ele te passa uma entrada. Então ele vai te passar o N. Quando você tem um algoritmo com entrada tipo assim, ó, int t ou n, eu leio esse t, e dentro, aqui ó, essas t vezes, ele pede para rodar meu algoritmo. E aí dentro do meu algoritmo eu tenho outra leitura de dados. Aqui eu vou ter o algoritmo. Aí dentro do meu algoritmo eu tenho uma outra leitura de dados que vai ser referente ao problema mesmo. Então dentro do meu algoritmo eu tenho um int n, leu n, e depois leu vetor. Depois aqui, vetor, n. Saquei. Vamos lá. Aqui, esses algoritmos aqui, a complexidade, a entrada, o tamanho da entrada, vai ser t, porque você tem que ter repetições, vezes n, que é o tamanho do seu vetor. Certo? Certo. Tudo bem com isso? Ok. Isso é muito importante porque, geralmente, na maratona de programação, eles não fazem muito isso. Eles querem só um algoritmo que resolva uma vez só, e aí lá eles já colocam qual que é o tamanho máximo da entrada. Mas para quem já usou o Codeforces, que é um judge online,
ele geralmente ele pede entradas desse tipo. Só que ele também não tenta dificultar a vida, ele te facilita, ele fala, a entrada máxima mesmo com ter iterações é tal. Certo? Então vamos lá. Ele pede para expressar no máximo o número de operações que o algoritmo realiza em função de n. Isso daqui é você construir uma função de n. Então, por exemplo, se eu tenho dentro de um algoritmo, eu tenho primeiro uma função que faz um sort, um vector. Essa função vocês vão ver que a função sort, ela sempre vai ser big O de n log de n. Então, primeiro eu tenho um sort, depois eu tenho uma busca no for, então eu tenho big O de n, e depois eu tenho outra busca no for, outro sort. Então tem mais n log n. Aqui ele fala pra gente expressar o máximo número de operações que o algoritmo realiza em função de n. Ou seja, a gente tem que criar essa expressão. Então a gente tem n log n mais n log n. Isso daqui vai ser a nossa expressão. É como construir uma função mesmo. Depois ele fala remover todos os termos de menor ordem. O que isso significa? Na nossa expressão que a gente encontrou, a gente vai ter que eliminar todos os termos que não sejam maior. Então aqui, n vezes log de n é maior do que n. Então, n log n mais isso daqui é menor, então a gente ignora n log n. Isso daqui, a gente sabe que é a mesma coisa que 2 vezes n log n. Certo? E a gente vem para a última regra, que vai ser importante ali, remover todas as constantes. Então aqui eu tenho um n, que é um valor variável, log de n, que também é outro valor variável, e 2, que é uma constante. Então eu ignoro. Essa daqui é a nossa complexidade do Big O final. Big O de n log n. Isso daqui a gente pode ver, é provado, que nem foi mostrado anteriormente, pela definição, que o algoritmo em si, aqui, ele vai ser menor ou igual a n vezes c, que é algum tipo de constante. Porque isso aqui é o que acontece. Aqui a gente tem, em termos, a gente tem 2n log n mais n. A gente sabe que n log n é maior do que n. Então, mesmo considerando esse n como se fosse um terceiro n log n, a gente teria que esse algoritmo completamente tomaria 3n log n. Na realidade, não é isso, né? A gente sabe que n é menor que n log n, então seria 2,37. Opa. Calma aí, que a internet não está me ajudando. Alô? É que tua voz tá travando um pouco, Jesus. Eu peço perdão, eu tô com a internet meio ruim aqui, é como se fosse 3G, então se dá uma travada aqui, o Mamos tá aí para me avisar. Agora voltou? Sim, tô normal. Aonde é que parou de funcionar tudo? Pararam de me ouvir? Só para eu voltar daí. Acho que depois que tu falou de remover as constantes, tá? Ah, tá, ok. Então, vou voltar aqui e fazer de novo. Aqui eu removi a constante, né? O n log n. A gente achou a complexidade do meu algoritmo. Aí aqui eu estou recalculando o tempo total. O tempo total é n log n mais n log n.
ou seja, isso daqui é 2n log n mais n. Beleza. Isso daqui é visível e é meio óbvio que n log n, na verdade, é maior do que n. Porque aqui tem não uma constante, mas a gente tem um valor multiplicando n, que é o termo da outra função. Então, esse n vai ser sempre menor. Aqui, para termos, a gente vai considerar 3n log n. A gente vai considerar que esse n seja outro n log n, porque isso não vai ser tão relevante, vocês vão perceber. Em números reais, seriam algo por volta de 2,37 n log n. Mas a gente vai considerar 3 que é visível. A definição de Big O diz que a gente está dizendo que isso daqui, ó, 3n log n, ou 2n log n mais n, é igual ao Big O de n log n. Ela diz que essa função ela é verdade se existe, né, um ponto nas entradas onde f de n é menor ou igual a c g de n, sendo g de n a função que está dentro do Big O. Então vamos lá. Isso daqui é visível. Isso daqui não precisa de muita dificuldade para perceber. Mas a gente tem o nosso f de n, 3n log n. Menor ou igual que n log n vezes c. Esse c é qualquer constante dentro dos números inteiros. Então, esse c, ele pode ser maior do que esse 3. E ele sendo maior do que esse 3, isso daqui é visível que c vezes n log n é maior ou igual do que 3 vezes n log n. Por isso que a gente fala que essa função vai acabar sendo Big O de n log n. É por isso que a gente vai desprezando as constantes, os menores números, porque os menores números a gente descarta, porque, igual foi visto aqui, ele é menor do que o maior número. Então, eu poderia considerar ele como sendo igual ao maior número só para caso de arredondamento. E mesmo ele sendo maior do que se ele sendo igual ao maior número, a gente vai ter sempre alguma constante aqui, multiplicando o meu maior termo. E essa constante aqui, multiplicando o meu maior termo, ela é a mesma coisa que vai cair aqui. Eu vou ter algum tipo de constante aqui, sempre, multiplicando o maior termo, menor ou igual do que qualquer constante dentro das inteiras. Ou seja, isso daqui vai ser sempre verdade. Qualquer constante vezes esse valor vai ser maior ou igual do que essa constante aqui. Porque essa qualquer constante, como eu estou escolhendo, eu posso escolher uma que seja um número maior que ela, 10 mil números maior que ela, não importa. Ficou claro aqui como que cálculo Big O. Ele é bem importante porque é a parte final do cálculo da complexidade do nosso algoritmo. Então, a gente vai calcular a complexidade e passar para a notação de Big O. É a partir dela que a gente pode falar a complexidade do nosso algoritmo. A gente sempre fala, nosso algoritmo é Big O de n. Ou a gente pode falar ordem n log n. Aqui, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não, tudo bem. Qualquer coisa, se tiver dúvida, só parar aí. Existem algumas propriedades do Big O que a gente utiliza para facilitar algumas contas, que, na verdade, não são impossíveis de ver se você estiver calculando à mão só seguindo as regras, mas facilita a vida. Então, aqui, por exemplo, se f de n é igual a c vezes g de n, o Big O de f de n é igual ao Big O de g de n. Isso porque c é uma constante, e como a gente viu no Big O, a gente ignora a constante. Polinômio, propriedade do polinômio. Se a gente tiver qualquer tipo de polinômio como função, o Big O dessa função, na verdade, vai ser o Big O do maior termo desse meu polinômio. Isso, seguindo os passos a passo, a gente pode ver que é verdade. Porque a gente vai ignorar todos os menores termos. No final, a gente vai ficar com AM vezes n elevado a m. E a m, por ser uma constante, é descartável. A propriedade da soma. Se a gente tem uma função como sendo a soma de várias funções, e
essas funções estão em ordem crescente, ou seja, a f de i mais 1 é sempre maior ou igual que a f de i, então o big O da minha f de n vai ser o máximo de todas as minhas funções. Por que isso? Porque a gente sabe que a maior das minhas funções vai ser, como o próprio nome diz, maior do que todas as outras funções. Então, ela vai ser a que contém o maior termo. E a função que contém o maior termo, como a gente sabe, vai ser o termo que vai ser mantido para o big O. Por fim, a do logaritmo, que é muito importante. Se a gente tem uma f de n, que é log de n na base A, e uma g de n, que é log de n na base B, o big O das duas vai ser a mesma. Eu tinha falado que a gente desconsidera constante, mas o logaritmo é algo muito importante. Sempre que a gente está calculando o logaritmo para o big O, ele não importa a base. Tanto que a gente coloca só log de n, sem colocar a base. Porque a base, calculando o logaritmo, os logaritmos, os números em base, indo para o infinito, a mudança entre eles vai ser tão pequena que não é significante para o big O, por causa da multiplicação da constante na sua definição. Beleza, com isso a gente encerra a complexidade de tempo que eu disse. A complexidade de tempo a gente utiliza para ver se o nosso algoritmo ele é viável para solucionar um problema na programação competitiva, isso. A gente vê se ele é viável para solucionar um problema. Se a gente calcular a complexidade do nosso algoritmo, a gente consegue, com a entrada máxima que eles dão no statement da questão, a gente consegue saber quanto tempo o nosso algoritmo ia tomar. Algo que é muito importante, que eu esqueci de dizer, é o seguinte: quando a gente souber a complexidade, deixa eu só ver se eu não estou travado de novo. Ok. Não estou. Quando a gente sabe a complexidade final do nosso algoritmo, então a gente tem um algoritmo n log n, a gente consegue calcular quanto tempo o nosso algoritmo toma. Como? Primeiro, a gente vai lá no statement do context e ele vai estar falando lá, a entrada máxima é 10.000. Ele sempre vai dar uma entrada máxima porque é para isso que serve mesmo. Para a gente saber se o nosso algoritmo é viável ou não para solucionar aquilo. Porque, como vocês já devem ter visto, nas questões, ele aparece um limite de tempo, assim como um limite de memória. O limite de tempo vai ser para isso. A gente vai calcular. Então, a gente vai ter big O de n log n. O nosso n é 10.000. Então, a gente vai ter 10.000 vezes log de 10.000. Esse log de 10.000, ele vai ser um número muito pequeno, relativo a 10.000, né? Então, esse log de 10.000, vocês podem colocar a base que vocês quiserem. Então, pode colocar base 10 ou base 2. Isso daqui, no caso, na base 2, seria um número próximo de 15. E na base, um número próximo de 17. E na base 10, ele seria 3. 4. Então, o log na base 10 seria 4. Aqui, a gente tem o quê? 40.000. Esse número aqui que deu 40.000, alguém sabe me dizer o que é? Alguém tem algum chute do que é esse 40.000? Levando em consideração o que a gente calcula na complexidade? Ninguém? É um chute. Número de operações? Exatamente. 40.000 é o número de operações máximo que a gente calcula. Então, aqui, no caso, a gente sabe que para 10.000, que é a minha entrada máxima, o meu programa vai tomar 40.000 operações. Só que, acho que todo mundo sabe que operações não é tempo. Então, para calcular o tempo, a gente vai fazer a famosa regra de 3.
Em C++, em cada linguagem isso pode variar, mas em C++ a gente consegue calcular 1 bilhão de operações em 1 segundo. Certo? Então, para ver se o nosso algoritmo é funcional, a gente vai sempre levar em consideração 1 bilhão de operações em 1 segundo. Então, se o tempo limite lá tiver 2 segundos, isso quer dizer que a gente pode fazer até 2 bilhões de operações para resolver a questão. Aqui a gente não precisa calcular exatamente quantos segundos toma, mas para ver das dúvidas, são 1 bilhão de operações em 1 segundo, 40 mil em x segundos, multiplicou ali, aí vai dar x igual a 4 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a complexidade em segundos aqui. Vai levar essa quantidade de segundos. Ou 0,00004 segundos. Esse é o tempo do nosso algoritmo, para resolver o maior caso possível. Você não precisa saber o tempo exatamente, você pode usar só as operações, você vê quantas operações o seu algoritmo vai consumir, e ver se esse número de operações está menor do que 1 bilhão, ou menor do que o limite, dependendo do tempo que tiver lá no tempo limite da questão. A complexidade de tempo, eu dei o exemplo prático para maratona, para programação competitiva, que é o que a gente está focando, mas ela é muito útil também no seu dia a dia. Você como programador e você quando for trabalhar, é sempre importante a gente saber a complexidade dos nossos algoritmos, porque a partir disso a gente sabe quanto tempo leva uma operação. Então, por exemplo, quando você vai fazer alguma compra na internet e aparece uma lista de itens, você quer fazer um sort, você quer ordenar aquela lista de itens por alguma qualidade, por preço, por nome, por ordem alfabética, qualquer coisa. Se você fizer um algoritmo normal, a complexidade é n log n, que é o nosso algoritmo conhecido de ordenação. Mas se você fizer um algoritmo que seja, por exemplo, ordem 2 elevado a n, já é um número muito grande e inviável para fazer, dependendo de quantos elementos tiverem para ordenar. Então, 2 elevado a n, se tiverem 10 mil elementos, isso já tomaria um tempo fora do comum para ser executado. E você, no seu dia a dia, e qualquer outro cliente, quer poupar seu tempo. Você quer ordenar rápido, você espera que a ordenação seja em 1 segundo, espera que ao clicar em 1 segundo ou menos, já esteja ordenado. É por isso que a gente sempre busca os algoritmos de menor complexidade possível para resolver. Esses também a gente chama de algoritmo ou solução ótima, que é o algoritmo de menor complexidade possível para resolver um problema. Ok. Dito isso, vamos lá. A complexidade de memória. A complexidade de memória é a mais simples possível. A gente literalmente vai contar os usos de memória de todas as coisas que foram criadas no nosso programa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um site que chama C++ Data Types. Vamos lá. Se você colocar data type e o nome da linguagem que você quiser, você vai achar uma tabelinha que nem essa daqui que eu vou mostrar. Aqui, ele está falando quantos bits ocupam uma variável de tal tipo. Então, aqui ele tem o tamanho de bits para char, aqui, unsigned, signed char, int, unsigned, signed int. Unsigned e signed, para quem não conhece, é sem sinal e com sinal. Então, com sinal, ele vai até números negativos. Sem sinal, só números positivos. Aqui, a gente tem o tamanho byte. Para quem não sabe, um byte são 8 bits. E a partir disso, a gente vai fazer exatamente o que está falando aqui.
a gente vai literalmente contar todos os usos de memória. Então, por exemplo, se eu tenho um algoritmo que cria um inteiro x, depois cria um char y, e você quer saber qual que é o custo de memória disso daqui. Então, você vai lá no site, até você se acostumar com os pesos, vai vir aqui, char, 1 byte, int, 4 bytes. Com o tempo, você se acostuma de quanto custa cada um. Isso aqui vai ser 5 bytes ou 40 bits, porque 1 byte é igual a 8 bits. A partir disso, você consegue calcular o uso de memória do seu programa completo. E isso daqui é extremamente relevante para a programação competitiva, principalmente, porque lá no statement ele está falando um limite de memória, o que provavelmente ninguém aqui deve ter atingido ainda, um limite de memória, ter tido um erro do tipo memory limit exceed. Mas isso pode vir a acontecer se você não calcular, porque não só as variáveis custam, mas também vetores. Então, se eu tiver um vector, int, z, e funções. Então, se eu tenho uma func, funções e vetores também custam. O vetor, só a estrutura dele custa 12 bits. Então, um vetor igual a 12 bits. E aqui no vetor, o interessante é o seguinte: a gente tem que multiplicar todas as posições. Então, o vetor é de int. Ele tem 3 posições. Para a gente descobrir quanto que custa esse vetor no total, então eu tenho o peso do vetor mais 3 posições do tipo da posição. Então, int, que é 4 bytes. 3 vezes 32. Então, o meu vetor final vai dar 108 bits. É assim que a gente vai calcular. É simplesmente ir somando. Cai? Não, não cai. A gente vai simplesmente ir somando. Só que a gente Gabriel, vai ter que... Perdão, Opa. eu não entendi esse 32. Esse 32 é porque eu converti. O tamanho do int, que nem você pode ver aqui, é 4 bytes. Só que bytes não é a mesma coisa que bits. Um byte Você jogou pra representa 8 bits. Entendi. Então o vetor ele gasta 12 bits. O vetor ele gasta 12 bits. Aí para você certinho. calcular, você não pode somar com cargas diferentes, né? Você não pode somar bits com bytes e ter um número final, porque esse número final não vai estar correto. Então, beleza, certinho, obrigado. Que isso. Aí, de bits, acho que você já deve ter visto, mas 1024 bits é igual a 1 kilobyte. 1024 kilobytes é igual a 1 megabyte. 1024 gigabytes, megabytes é igual a 1 gigabyte. Então, ali no statement, você vai ver o que você pode calcular e ver se o tanto que você está usando está menor. Aqui, a gente só vai ter um detalhe muito importante. Vamos lá. As funções, eu disse aqui que elas também custam. Cada função custa 16 bits, aproximadamente. E a nossa função main, ela custa 24 bits. Isso porque ela tem alguns detalhes a mais, porque você pode perceber que quando você roda o código, ela é a primeira a ser lançada. Ela custa 24 bits. Então, isso você tem que considerar também. A diferença de função para variáveis normais é algo que nem eu estou dizendo aqui, que chama-se stack. E a gente tem que tomar cuidado com stack size. O stack size... Primeiro vamos com o stack. O stack é a memória que está sendo segurada. Então, stack igual memória segurada. A memória que está sendo segurada pelo seu programa enquanto você não terminou alguma ação.
Essa memória segurada, quando você está na main, ela é limitada ao quanto o seu computador aguentar. Então, se você tiver 4 GB de RAM disponíveis no momento, o seu computador consegue criar 4 GB de variáveis, sem problema. Só que quando você entra em uma função, aí começam a segurar a memória. Então, o que acontece? Eu tô lá na main, e aí lá na minha main, eu chamei uma função chamada func. Então, vamos lá. Aqui é a minha main, eu tenho meus 24 bits, normal. E aí depois eu fui para a função func. A minha função func, por enquanto ela só cria um x. Então 24 bits, mais 16 bits da chamada da função func, mais 32 bits da criação do x. Aqui a gente vai ter 72 bits sendo usados no momento. Só que, a partir do momento que a função acaba, então a função func acabou, os bits da variável somem, porque ela só existe dentro da minha função, e os bits da minha função somem também. Isso porque a função só existe aqui e a variável só existe aqui. Ela foi chamada, então usa memória, mas depois que ela acabar, tudo que foi criado nela e está somente dentro dela, some. A menos que você salve por meio de alguma passagem aqui, ou por meio de uma variável global. Você criou uma variável global. E aí dentro dela você armazena o valor x, aí y igual a x. Então, não vai aumentar o custo. O custo que você teve para criar a variável global vai continuar o mesmo. Só que aí o que vai mudar é que antes o custo de x estava sumindo, só que agora, como ele está armazenado em y, o custo de y não some. O custo de y, que é 32 bits também, ele não some porque ele ainda está aqui no meu programa. Tudo que você criar dentro da função, ele vai ser considerado para calcular a memória. E aí aqui a gente tem o exemplo do stack. Stack é sempre quando a gente pode chamar isso aqui de pausar a nossa função. Sempre que a gente tem uma chamada de outra função, ou seja, pausei a minha main para chamar a minha função, eu estou utilizando stack. E aí a gente tem que tomar cuidado com stack size. Stack size, cada linguagem tem o seu. Em C++ é 1 megabyte. No Windows, no Linux eu não sei quanto que é, mas é algo perto disso também. Então esse 1 megabyte significa o quê? Você pode armazenar até 1 megabyte de memória enquanto você está utilizando stack, ou seja, você está fazendo chamada de funções. E isso vai ser importante porque se em algum momento você atinge o stack size, 1 megabyte, o seu programa não executa mais. O seu programa vai parar ali, ele vai travar, não vai estar fazendo mais nada, depois de um tempo ele fecha e você perdeu o que estava acontecendo. Então, você tem que tomar cuidado com o que você está criando dentro de funções. Isso daqui, 1 megabyte, para ser bem sincero, dificilmente você vai atingir. O único jeito que você realmente atinge é com a recursão, que a gente já falou. Então, se eu chamar func aqui, aqui, ela vai chamar func de novo. E aí aqui, lembra que eu falei que as funções elas são 16 bits? Então a gente tem 24 mais 16. Ela entrou em func, ela chamou o func, vai chamar mais 16. Reparem que o primeiro func ainda não parou. Ela chamou o outro. Não acabou a execução, porque ela chamou, então ele não chegou nessa linha final aqui. Então, o func vai chamar outro func, mais 16 e assim por diante. A gente explicou sobre loops infinitos. Um loop, quando ele é infinito, ele vai rodar infinitamente. Agora, recursões, não. Recursões, a partir do momento que ela atinge o stack size, o programa fecha. Por isso que a gente tem que ficar sempre atento com o stack size. Deu para entender certinho? Minha voz está boa, tipo? Tá tudo tranquilo?
Ok. Então, vamos lá. Como disse antes, temos recursão, que já foi dito o que é recursão, só que aqui a gente vai ver mais o porquê de usar recursão. Então, vamos lá. Uma vez o Diego chegou ao estádio para o jogo tricolor, porém ele não sabia qual que era a fileira 15, onde estava o seu assento. Alguém sabe como que ele resolveu isso? Alguém tem alguma ideia de como que ele encontra a fileira dele rapidamente? Ok. O jeito que ele utilizou para resolver isso, na verdade, é algo que alguma pessoa pensaria. Bom, ele chegou no estádio e ele perguntou para a primeira pessoa que ele encontrou. Essa daqui é a primeira pessoa que ele encontrou. E ele perguntou qual que é a fileira dela. Só que essa pessoa estava distraída. Então ela foi e perguntou para a pessoa atrás dela. Pessoa número 2. Qual que era a fileira da pessoa número 2. E a pessoa número 2 também não sabia. Aí a pessoa número 2 perguntou para a terceira pessoa. Qual que é o número da sua fileira? A terceira pessoa ela falou. O número da minha fileira é 17. Aí a pessoa número 2 falou, se a dele é 17, eu tomo abaixo, então a minha é 16. E a pessoa de número 1 falou, se o dele, que está acima de mim, é 16, eu tomo abaixo, então eu estou na fileira de número 15. Isso aqui pode parecer meio bobo, um exemplo meio bobo, mas na verdade é a perfeita definição de recursão. Ele chamou uma pessoa e essa pessoa ela está em espera porque ela ainda não sabe a resposta, ela perguntou para outra pessoa. E todas as pessoas vão ficar à espera até que elas sejam respondidas. Aí, quando ela for respondida, ela vai respondendo para a pessoa que perguntou antes dela. Essa que é a recursão. Eu estou chamando algum algoritmo, normalmente, uma função, dentro dela mesma. Então, eu vou fazendo algo repetidamente. Aqui a gente tem recursão. Here we go again. Recursão. Here we go again. Recursão. E assim por diante. É isso que é a recursão. Algumas regras da recursão são as seguintes. Primeiramente, a gente tem que tomar muito cuidado com o stack size, que nem a gente falou anteriormente. Como eu mostrei na função, se eu ficar chamando a função e alguma hora bater o meu 1 megabyte, eu não vou ter minha resposta e vai acabar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o tamanho das questões. Então, se o tamanho de uma questão você for tentar resolver por recursão for muito grande, você sabe que não vai caber dentro de 1 mega. Então, você não pode usar recursão. Você tem que achar outra solução. Segunda regra é a condição de saída. E a terceira, que é mais importante, é chamar a função ela mesma. Eu vou dar um exemplo bem conhecido aqui de recursão, que é o exemplo da sequência de Fibonacci. Acredito que todo mundo tenha visto, mas eu vou ilustrar aqui. A sequência de Fibonacci é uma sequência que possui o número 1 e o número 1 na primeira e na segunda posição. Primeira e segunda posição. As outras demais posições, a posição N, tal que N maior que 2, ela vai ser sempre igual a posição N-1 mais a posição N-2. Então, vamos lá. Se eu quero saber a quarta posição de Fibonacci, eu vou ter que encontrar a quarta posição, vai ser igual a posição 3 mais a posição 2. Eu não sei nem a 3 nem a 2, então vou lá. Qual que é a posição 3? Ela é a 2 mais a 1. Eu também não sei, né, a posição... ainda não sei a posição 2, então vou lá. Não, na verdade a posição 2 eu sei. A posição 2 é 1. 1 mais 1. Então, a posição 3, ela é 2. E a posição 2, como a gente pode ver lá, é 1. Então, a posição 4, ela vai ser igual a 3. Essa é a sequência de Fibonacci. A gente tem que resolver isso. Geralmente um problema que
que pede para você resolver a sequência de Fibonacci, ele quer que você, dada a entrada de um usuário, pedindo a enésima posição, que você responda qual que é essa enésima posição de Fibonacci. Bom, para resolver ela, eu vou mostrar de maneira recursiva. Então, a gente vai ter uma função. A função, geralmente, de recursão, ela tem que retornar algo. Então, int fib de Fibonacci do enésimo termo. Vamos lá. Vamos ver aqui na regra. A regra diz, sempre tem que ter uma condição de saída e sempre tem que chamar a função ela mesma. Ok. A parte mais difícil da recursão é encontrar a condição de saída. Geralmente a chamada dela é mais fácil porque você sabe o que você quer no seu algoritmo. No caso de Fibonacci, eu sei que eu quero a soma da minha posição anterior com a posição anterior a ela. Então vamos lá, a posição de saída. Condição de saída. Sempre que o meu n for menor ou igual a 2, que são as duas posições que a gente já conhece, eu vou retornar 1, porque é a primeira e a segunda posição, que a gente já conhece. Se não, eu vou retornar o Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2. Aqui o que vai acontecer? Ele vai entrar com o número n, se esse n for menor ou igual a 2, ele vai retornar 1 direto, senão ele vai somar a posição n-1 com a posição n-2. Então aqui ele vai chamar a função de novo, e aqui ele vai chamar a função de novo. O que acontece aqui em Fibonacci, que é muito interessante, é o seguinte. Se eu chamar uma posição n aqui, ela vai chamar duas posições. Aqui é n-1 e aqui é n-2. -1 e -2. Ninguém viu? -2. E isso vai continuar para os filhos aqui. Então, a n-1, essa chamada aqui, ela vai continuar, ela vai chamar a n-2, a n-3, aqui também e assim por diante, até que em alguma dessas chamadas, ele chegue em um valor que seja igual a 1 e 2, ou somente 2, ou algo do tipo. Sempre que ele chegar no valor 1 e 2, ele para. Então, ele vai crescendo dessa maneira, abrindo duas chamadas sempre. Alguém sabe me dizer qual que é a complexidade disso? A gente aprendeu a calcular a complexidade, mas essa daqui é uma complexidade um pouco diferente. Alguém sabe dizer como que eu calculo? Ou qual que é a complexidade desse algoritmo de Fibonacci recursivo? Ok. O algoritmo de Fibonacci recursivo, ele é um pouco difícil mesmo de perceber a sua complexidade, é um pouco mais difícil de calcular. Vocês vão ver em projeto de análise e algoritmos, projeto e análise de algoritmos, ou em AID2, esse tipo de estrutura. A gente também vai passar para vocês. Esse tipo de estrutura chama-se árvore, que é um nó. No caso, isso daqui é chamado de uma função, que possui, ou que aponta para dois outros nós, ou para duas outras chamadas de funções, nesse caso. Sempre que a gente tem uma estrutura desse tipo de árvore, essa daqui é uma árvore que a gente chama de árvore balanceada. Ela sempre vai chamar duas chamadas, e essas duas chamadas vão acabar no momento que der esse 1. Vamos lá. Aqui ele começou em n. E ele sempre vai decrescer esse n em 1 pelo menos, a cada andar. Então aqui vai ter mais duas chamadas, aqui vai ter mais duas chamadas, e assim por diante. Até que todas cheguem em um resultado já conhecido, um resultado menor ou igual a 2. Esse n vai decrescendo de 1 em 1. Então a gente sabe que a altura disso daqui vai ser n.
porque ele vai decrescendo de 1 até chegar em 1. Então, a gente tem N linhas. Beleza, a gente tem N linhas que estão sendo divididas de 2 em 2. Então, o que acontece aqui, na verdade, que vai ser a nossa complexidade, a gente vai ter 2 elevado a N. É uma complexidade conhecida no caso de árvores, porque a gente tem uma altura N e essas subdivisões de 2 em 2. Então, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2, N vezes. Essa é a complexidade do nosso algoritmo, que a gente também chama de exponencial. É uma complexidade muito custosa, 2 elevado a N. Porque, por exemplo, para um N igual a 10, a gente já tem 1000. E para um N igual a 20, a gente já tem 1 milhão. Então, ela cresce muito rápido. A gente sempre tenta fugir de complexidades exponenciais. Isso daqui foi só um exemplo mesmo. Mais para frente, a gente vai aprender outro algoritmo que acelera esse Fibonacci. E a gente vai transformar, só para vocês terem uma noção de como algoritmos são beneficiais a nós, a gente vai transformar essa complexidade O, Big O de 2 elevado a N, para um Big O de N, somente. Que é uma complexidade linear, algo que a gente sempre busca. A gente sempre busca algo por volta de linear ou logaritmo. Beleza. A recursão, ela é parente, ela é tipo o primo da iteração, que é o que a gente já conhece, que é o for. E geralmente é um pouco difícil de reconhecer qual algoritmo que a gente vai usar para resolver o problema, se é recursão ou iteração, a não ser pelo tamanho das entradas. A recursão geralmente a gente utiliza para problemas mais complexos. Mais para frente a gente vai ver o uso melhor dela em outros algoritmos, mas a gente nunca vai ter com certeza absoluta se um algoritmo vai resolver só em recursão ou só iteração. Geralmente dá para resolver nos dois, um mais fácil do que o outro, e é bom lembrar que não existe um algoritmo mágico que resolve tudo, mas existem problemas que só são resolvidos no tipo de algoritmo. Vamos lá. O nosso próximo tópico é busca binária, que é a busca de um valor em uma estrutura. Normalmente a gente utiliza um vetor. Então aqui a gente tem, por exemplo, esse vetor aqui de números, e a gente está buscando algum número. O usuário quer achar o número 28, por exemplo. Então, uma solução trivial para isso seria analisar todos. Por exemplo, analisar todos os valores, se eu for repetir essa questão de encontrar um número, se eu repetir um número muito grande, ele acaba se tornando um algoritmo complexo. Ele acaba se tornando um algoritmo lento, eu diria. A busca binária, ela consiste em dividir um vetor em 2 a cada iteração, que nem você pode ver aqui essa parte cinza, que é a divisão. Estou dividindo ele no meio, e a parte da direita. E a complexidade dela é menor do que a busca linear. Como que funciona a busca binária? A gente vai pegar o vetor inteiro. Aqui a gente tem o nosso vetor. E a gente está buscando nesse vetor as pernas dele. Não, as calças dele. Então, inicialmente, aqui para o nosso algoritmo, a gente tem o vetor inteiro, que vai das pernas até as calças. E a gente vai olhar o meio dele. Então, a gente cortou ele no meio. A hora que a gente cortou ele no meio, a gente vê aqui uma parte do vetor que vai da cabeça até a barriga. E aí a gente sabe que as pernas dele são abaixo da barriga. Então a gente descarta a parte de cima e vai olhar só para a parte de baixo agora. Aqui a gente tem a parte de baixo dele, que vai dos pés até as pernas. E a gente vai dividir no meio. Quando a gente divide no meio, a gente vê que tem a parte das pernas e a parte dos pés. A parte das pernas é a que a gente está buscando. Então, aqui é a solução do nosso algoritmo. Aqui a gente tem o mesmo exemplo, só que para a parte de cima. Para mostrar que a gente vai dividindo sempre em 2 e escolhendo a que satisfaz melhor o que a gente está procurando. Para ficar claro,
isso daqui, eu vou mostrar num vetor pequenininho como que funciona esse algoritmo. Eu vou mostrar nesse vetor aqui, ó. Vetor igual a 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. O passo a passo da busca binária é o seguinte. Primeiro, a gente divide o vetor em 2. Depois, em segundo, a gente analisa qual parte está mais próxima de I, sendo I o número procurado. Algo essencial para a busca binária é o que vocês podem ver aqui. O vetor ele sempre tem que estar ordenado. Vocês vão perceber logo por quê. Vamos lá. A gente está fazendo a busca binária do número 3. Então, a gente vai pegar o índice do meio do vetor. Então, a gente vai dividir o vetor em 2. A gente vai ter o vetor 1, 2 e 3. E a gente vai ter o vetor 4 e 5. Quando o número é ímpar, o vetor sempre vai ter uma posição a mais nos lados. Então, vamos lá. O vetor 1, 2 e 3. O máximo dele é 3 e o mínimo dele é 1. Porque eles estão ordenados. O I, o 3, que é igual ao nosso I, ele está contido, ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3? Sim, isso é visível, porque ele é 3. Então, se ele está contido em um dos lados do vetor dividido, a gente ignora o outro vetor e a gente vai só para o vetor que está contido no meu lugar. E aí a gente vai fazer isso de novo. Aqui entra a recursão, que nem vocês podem perceber. A gente vai dividir o vetor de novo em 2, 1 e 2, e 3. Até que o vetor tenha somente uma posição. Então, aqui 1 e 2 e 3, eu vou verificar. Eu vou ignorar 1 e 2, e aí quando eu for ver esse vetor aqui, ele só tem uma posição, eu vejo se essa posição é igual ao meu I, então achei a resposta. O importante da busca binária é essa parte recursiva de ficar dividindo o vetor em 2. E como vocês podem perceber, como eu estou tratando o Y em um intervalo de mínimo e máximo, é por isso que o vetor tem que estar sempre ordenado. Porque, por exemplo, imagine se o vetor fosse 1, 3, 2, 4, 5. Na primeira divisão, eu teria 1, 3, 2. Então, eu teria o intervalo de 1 até 2 para ir. E o 3 não está inserido nesse intervalo, só que ele está nessa parte do vetor. Eu descartaria isso daqui e não encontraria. O algoritmo de busca binária, vocês programam ele para retornar a posição onde está inserido. Então, você vai retornar V pós igual a I. O que você quer saber é isso aqui, a posição do seu vetor onde está inserido esse I. A assinatura normal de uma busca binária ou binary search é int L, int R. Aqui esse LR são para left e right, ou seja, a posição mais à esquerda e a posição mais à direita do vetor. E o int x ou I, eu defini lá, que é o valor que a gente está buscando. A gente divide o vetor no meio, para a gente dividir, para ver o ponto médio é igual a L mais R sobre 2. E uma otimização desse código seria, se o vetor na posição médio for igual a x, eu já retorno médio. Porque aí, que nem vocês podem perceber aqui, nesse vetor, por exemplo, o ponto médio dele vai ser o 3.
Porque a gente vai ter 0 mais 4 sobre 2, que é a posição 2 do nosso vetor. Então, o ponto médio vai ser o 3. Isso pode acontecer algumas vezes e aí poupa algumas iterações. Se isso, como que a gente vai dividir o vetor? A gente vai dividir binary search de L até médio, procurando X, e binary search de médio até R, procurando X. Essa é a divisão do vetor em duas partes. Beleza. Isso daqui é uma recursão. Alguém sabe me dizer o que tem de errado nessa recursão? Ok. Aqui está faltando a coisa mais importante de uma recursão, que é a condição de saída. A nossa condição de saída não é uma condição de saída válida, porque ela vai retornar se V médio igual a X, retorno médio. Somente quando eu encontro. Só que aqui a gente sabe que pode acontecer de não encontrar o número. Então, por exemplo, se o meu I fosse 8, ele não ia estar no vetor. Então, a gente tem que colocar uma posição, uma condição de saída boa. A minha condição de saída vai ser o seguinte. O vetor vai ser dividido em dois. Então, uma hora ele vai chegar numa posição unária. Então, o que eu posso ter como posição de saída, condição de saída? Se L for igual a R, a gente faz o seguinte. Se a posição VL, que é a mesma que VR, for igual a X, retorne L. Se não, quer dizer que eu não encontrei. Então, eu retorno menos 1. Normalmente, menos 1 é o código de erro. Esse aqui deu um erro porque eu não encontrei o valor. Aqui eu percebi que eu cometi um outro erro. Opa. Aqui eu percebi que eu cometi outro erro. A posição vai de L até médio, e se eu fizer de médio até R, eu estou fazendo dois vetores. Eu estou fazendo o vetor de 1 a 3 e o vetor de 3 a 5. Então, eu tenho que pegar o próximo. Eu tenho que pegar médio mais 1. Então, aqui vai surgir outra condição que pode dar, pode ser saída, né? Então, se L for maior que R, também vai dar erro. Ele vai dar menos 1. Então, se L for maior do que R, retorna menos 1. Porque o intervalo vai ser de um número maior até R. Ou seja, geralmente vai sair do vetor. E a parte mais importante do binary search, que define a nossa complexidade, que é se o X for menor ou igual do que o médio, aí eu vou fazer isso daqui. Eu vou ir para a parte esquerda do meu vetor. Se não, else, aí eu vou para a parte direita do vetor. Porque se o meu x for menor ou igual do que o valor médio, então quer dizer que o meu x está nessa parte do vetor, por causa da ordem. Se não, quer dizer que ele está para a parte direita do vetor, que é o médio mais 1 até R. Espero que tenha ficado claro essa parte do binary search. Ela é muito importante em diversos algoritmos, porque eu não falei, mas a complexidade dela, conforme você vai dividindo e ignorando uma parte do vetor, diferentemente lá da árvore, que acontece na recursão de Fibonacci,
a gente vai ter uma complexidade de log de n. Log de n. Cada busca na binary search vai ser log de n. Aí, a única condição é que a gente tem n log n para ordenar. Então, isso daqui é igual ao sort. Só que a gente só precisa ordenar uma vez. E todas as outras consultas vão ser em log de n. Ou seja, minha complexidade final, ela vai ser n log n. O que é muito melhor do que a busca linear, porque a busca linear, eu tinha falado que cada busca é O de n, e eu posso fazer isso até n vezes. Então, a minha complexidade final é n ao quadrado. Então, a gente pode ver que a busca binária ela é muito melhor do que a busca sequencial. O último assunto da nossa aula, como eu disse, as aulas vão começar a ter um pouquinho mais de conteúdo, porque a gente quer passar o máximo possível para vocês. E não se preocupem, se não der para entender, pode perguntar, mandar no WhatsApp ou outra coisa para a gente. E depois, se passar da maratona, a gente vai começar mais com calma, a gente pode revisar alguns assuntos se vocês pedirem. O último assunto de hoje é os algoritmos gulosos. Vocês podem ver aqui o pote da ganância, que é uma carta de Yu-Gi-Oh! Que representa muito bem os algoritmos gulosos. O algoritmo guloso, ele não é um algoritmo em si, ele é um paradigma de um algoritmo, ou seja, uma estratégia para gerar um algoritmo. E o importante dele é que você sempre vai utilizá-lo para solucionar problemas condicionais. O que são problemas condicionais? São problemas do tipo, encontre o maior, encontre o menor, qual é o máximo. Todos os problemas que te implicam uma condição que seja unária, geralmente você consegue resolver por algoritmos gulosos. E o algoritmo guloso, o importante dele é que ele não retorna soluções ótimas com certeza. Porque, como eu disse, ele soluciona mais problemas condicionais. Então, não é para todo problema que a gente vai conseguir resolver ele, vai conseguir resolver com ele. E por isso, utilizando algoritmos gulosos em alguns outros problemas, ele te encontra uma solução próxima, mas não a solução ótima, que é a melhor solução possível. Bom, para identificar problemas para algoritmos gulosos, primeiro, porque, como eu disse, a gente não pode usar em todos. Os problemas com algoritmos gulosos, geralmente, é bem difícil encontrar um problema que somente utilize um algoritmo guloso. Mas, geralmente, eles vêm na maratona como problemas que utilizam algoritmo guloso e algum outro tipo de algoritmo. Então, algoritmo guloso com busca binária, algoritmo guloso com grafos, e assim por diante. Para identificar esse problema, gente, como dito antes, sempre o problema vai ter que ser condicional. Normalmente, problemas que pedem uma resposta objetiva, ou seja, só pedem o maior, não pedem caminhos ou algo do tipo, são resolvidos por algoritmos gulosos. E problemas com limite de tempo baixo, porque algoritmos gulosos acabam por ser rápidos. A gente vai ver o porquê. Vamos lá. A característica... eu bati no meu fone, não sei se vocês estão me ouvindo. Ok, está me ouvindo. As características dos algoritmos gulosos são, primeiro, a decisão gulosa. O que é uma decisão gulosa? A decisão gulosa é a decisão que você vai tomar no algoritmo guloso em cada iteração. Ou seja, um exemplo muito fácil e próximo do algoritmo guloso é esse daqui que eu coloquei aqui, antes de encontrar o maior número. Eu estou iterando pelo vetor e eu estou salvando somente o maior número. Essa é a minha decisão gulosa. Minha decisão gulosa é pegar o maior número em cada iteração. Isso é uma decisão gulosa. Decisão gulosa é uma decisão que você toma de pegar sempre o que mais vai te beneficiar em cada iteração. Então, se você está iterando num for, na sua solução,
A cada iteração que você vai associar com algum valor, você vai pegar sempre o maior, o melhor, ou o mínimo. Sempre o algoritmo que vai satisfazer, sempre a porção que vai satisfazer mais a sua solução. A segunda característica do algoritmo guloso é que ele é rápido, que nem aquele algoritmo de encontrar o maior que eu mostrei, ele é O de N. Geralmente algoritmos gulosos vão ser por volta disso, complexidade linear ou complexidade logarítmica, porque ele só vai iterar pelas possibilidades, pegando sempre a melhor. Outro ponto dele é que a correção é difícil de encontrar. Não é algo muito fácil, geralmente precisa de ou alguma sacada ou de algum conhecimento muito avançado em matemática para encontrar a complexidade, a correção de um algoritmo guloso. A correção é o porquê dele funcionar. Isso também influencia no que eu falei aqui. Eles não retornam soluções ótimas com certeza, porque para ele retornar uma solução ótima com certeza, você tem que saber que ele é correto, ou seja, ele funciona para todo N. E como isso é difícil de encontrar, e a gente corre contra o tempo na maratona, uma característica do algoritmo guloso é fé. Você vai pensar numa solução, tomar a decisão gulosa, você tem que ter certeza que aquela decisão gulosa é certa, não vai influenciar negativamente na resposta final, e utilizar da fé, colocar aquela resposta para tentar solucionar o problema. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu sei que ficou bem extensa, já pedi desculpa no começo da aula, mas, como eu disse, a gente está tentando passar o máximo possível de conteúdo para vocês aí, para vocês irem preparados para a maratona, porque eu não vou mentir, ela não é fácil, não. Não é mole, não. E tá disponível já, eu vou postar logo menos o link do contest, ou os PDFs, como sempre, que tá disponível para entrar no contest e criar a senha, e só utilizar a senha. Esse contest aqui, ele não vai ser no URI, como eu disse no começo, ele vai ser no VJudge, que é um outro site de contests, que é bem parecido, você vai lá, clica para postar a solução e ele vai te dizer se está certo ou não. A única diferença é que, diferente do URI, que você tem que criar um time para você poder participar, lá você só tem que ter a conta. Então você vai dar login na sua conta, entrar no link e colocar a senha. E aí lá vai estar disponível. Esse contest de agora, ele vai estar disponível da meia-noite, agora, meia-noite do dia de amanhã, até a quinta-feira eu deixei. Até a quinta-feira, meia-noite. Ou sexta-feira, meia-noite. Se eu não me engano. E vai ser um teste para ver se ele é melhor, porque assim eu consigo deixar mais tempo para vocês. Porque aconteceu já 2 vezes seguidas de gente que tentou participar e no último dia e não conseguiu, e como eu disse, o Uri, ele limita a gente o tempo. Bom, foi isso a aula de hoje. Espero que tenha ficado tudo claro. Se surgir qualquer dúvida, pode tirar agora ou pode mandar mensagem, que a gente vai estar sempre disponível para tentar ajudar. E é sobre isso. E tá tudo bem, exatamente. Fechou. Gabriel, obrigadão pela aula, man. Verdade. É isso, mano. Tamo junto, velho. Vamos aí, tô meio cansado, confesso, mas pegar pra dar uma revisada depois na aula, mas deu pra aprender bastante coisa, mano. Valeu. Beleza. Olha, nos PDFs, os PDFs, a gente foca em escrever bonitinho tudo que tem das coisas lá. Então, se ficar qualquer dúvida mesmo, dá para dar uma lidinha no PDF, ou se quiser é só chamar que a gente tenta explicar melhor. Como eu disse, tipo, muita matéria, pouco tempo, acaba ficando um pouco pesado mesmo. Fechou, tranquilo. Obrigadão, man. É isso, pô. Vendo aqui. Tchau, tchau, rapaziada. Até mais. Boa noite pra vocês aí. Até mais, boa noite. Bom, valeu aí. Foi isso a aula. Acredito que ninguém mais tem dúvida. Eu vou interromper a gravação.